amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você separar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bom dia! O culto da Igreja Presbiteriana Brasileira está só começando. Vem com a gente! Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos.
Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail para o endereço assistenciaipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para participar conosco das nossas reuniões pelo Zoom durante a semana. A partir desta semana que está começando, nós teremos as nossas reuniões apenas às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Um novo horário, quarta-feira, 8h30 da noite, e o tema será Discipulado e Oração. Vamos estudar a Bíblia e vamos orar durante um período máximo de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. Se você quiser receber o link, mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou mandar para você o link da reunião e você pode aparecer em nossos encontros pelo Zoom. Toda quarta-feira e somente às quartas-feiras, às 8h30 da noite, discipulado e oração. Seja bem-vindo aos nossos encontros de estudo da palavra e de intercessão e oração diante do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã, neste domingo. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 68 para abrirmos este tempo de culto e adoração a Deus. Vamos ler a palavra em Salmos, capítulo de número 68. Assim diz a palavra do Senhor: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. A Bíblia nos convida a exaltarmos o nome do Senhor. E diante da presença do Senhor, todos os inimigos se dissipam, se derretem como a cera na presença do fogo. Que o Senhor afaste de nós todo mal, todo intento maligno e que sobre nós brilhe a sua glória. E nós queremos com alegria exaltá-lo, porque ele é grande. Vamos orar, vamos falar com Deus, abrindo este tempo de culto. Senhor, nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas, este culto ao Senhor. Queremos nos entregar em Tuas mãos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome. Recebe as nossas canções, a nossa meditação, as nossas orações neste momento especial de culto. Toca a nossa vida, transforma o nosso coração. Consagramos tudo a Ti para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor, ó Pai, afaste de nossa vida todo mal, todo intento do maligno e que possamos Te louvar com liberdade, em espírito e em verdade, sabendo que o Senhor é digno de toda adoração. Só o Senhor é santo, o Teu nome está acima de todo nome. Nós oramos consagrando este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique conosco nos próximos minutos.
meu Salvador. Anelo Deus, vem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Hoje nós vamos concluir a nossa série de mensagens sobre o tema O Deus da Esperança. Já foram mais de 7 semanas, as quais nós nos dedicamos a meditar na história de homens e mulheres que se entregaram completamente ao Deus da Bíblia, ao Deus da esperança. Nós temos fundamentado esta série de mensagens baseados no texto bíblico de Romanos, capítulo de número 15, verso de número 13, quando o apóstolo Paulo diz que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós temos olhado para a Escritura e temos encontrado nas páginas da Bíblia este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Ruth e Noemi, o Deus de Ana, como o Deus da esperança. E hoje, para concluirmos esta série de mensagens, eu gostaria de falar a respeito do profeta Jeremias. E quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32. Nós vamos ler em Jeremias 32, do verso 38 a 41. Você vai abrir sua Bíblia comigo, você vai passar provavelmente uma página a mais, porque o capítulo 32 é um capítulo longo, mas nos diz assim, Jeremias 32, a partir do verso de número 38 até o 41. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam todos os dias de sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Até aqui a nossa leitura. Hoje nós vamos meditar a respeito do capítulo 32 do livro do profeta Jeremias, com este tema, o Deus da Esperança e Jeremias. Mas nós não vamos fazer a leitura de todos os versículos, é um capítulo extenso. Nós acabamos de ler do verso 38 até o verso 41, porque vamos extrair deste trecho as lições para a nossa vida. Mas estes versículos, eles estão dentro do capítulo, do contexto do capítulo 32, que é uma história muito bonita, a qual Deus trouxe à vida do profeta Jeremias ensinamentos profundos, e Deus também quer nos ensinar nos dias de hoje. O capítulo de número 32 nos fala de um período da vida de Jeremias já avançado. Jeremias pregou por
24 anos em Jerusalém, pregando, convidando o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a se voltar para o Senhor em arrependimento por causa da sua idolatria, por causa da injustiça cometida entre os governantes para com o povo, especialmente para com os mais pobres. E Jeremias convidou a nação ao arrependimento, mas ninguém lhe deu ouvidos. Tanto que Jeremias é chamado pelos comentaristas bíblicos de o profeta chorão por causa do seu livro das lamentações, de lamentar diante de Deus toda a catástrofe que ele viu com seus próprios olhos, o fato do povo não ter se arrependido e Deus ter trazido sobre a cidade de Jerusalém e sobre o povo de Judá uma grande tragédia, que foi a invasão dos babilônicos. O capítulo 32, Jeremias está preso. Ele já havia sido preso anteriormente por um líder de Jerusalém chamado Passur, mas agora Jeremias está preso novamente por Zedequias, o rei que os babilônicos haviam colocado para governar sobre Jerusalém. Jerusalém já havia sofrido a primeira invasão dos babilônicos. O rei Jeoaquim já havia sido levado como cativo para a Babilônia, seus olhos haviam sido furados, tinha passado por grande sofrimento e vexame. Mas Jeremias ainda permanecia em Jerusalém, estava preso por ordem do rei Zedequias. E então Jeremias recebe uma palavra do Senhor. Deus diz para Jeremias: o seu primo, lá da cidade de Anatote, da onde você veio, a sua cidade natal, o seu primo virá de lá e ele vai fazer com você um negócio. Ele quer passar para você o terreno dele. Ele vai trazer a escritura, vocês vão assinar a escritura, você vai pagar para ele e você vai assumir então a propriedade como sua. Mas aquela propriedade na cidade de Anatote já havia sido destruída, as plantações, as casas já haviam sido destruídos pelos babilônicos. Ou seja, era um negócio furado. Imagine alguém trazer para você a proposta para que você compre um terreno que foi completamente destruído, uma plantação que foi completamente dizimada por pessoas, comprar uma casa que ela está em ruínas. Você diria: não, eu não quero fazer esse negócio. Mas Deus deu a ordem a Jeremias que cumprisse essa ordenança. Compre o campo do seu primo. Ele vai oferecer a você, pague o devido preço, assine a escritura, chame as testemunhas e diga que agora a propriedade é sua. Mas era um negócio furado, era um negócio que ninguém faria, porque os babilônicos já haviam destruído campos, cidades e vilarejos na região ali onde ficava a cidade de Anatote. Por que é que Deus deu esta ordenança para Jeremias? Deus deu esta ordenança para Jeremias como um ato profético. A vida de Jeremias nos mostra que Deus, por muitos momentos, o convidou a praticar perante o povo atos proféticos. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de ler os últimos versículos aqui do capítulo 32, versos 42 até o 44, que nos diz assim: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes trarei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônicos. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e na cidade dos montes de Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Deus convidou
Jeremias a fazer a compra daquele terreno como um ato profético, porque passados os 70 anos do cativeiro babilônico, passados os 70 anos do castigo de Deus sobre o povo, aquelas terras teriam fruto novamente. Seriam compradas, seriam reformadas, seriam novamente utilizadas para a plantação, teriam um valor e o valor digno, seriam feitas negociações pagas por prata, por ouro, com o convite das testemunhas, com a assinatura dos documentos devidos para que as pessoas pudessem ter os registros e pudessem ter as escrituras daquelas propriedades. Deus estava dizendo através da vida do profeta Jeremias: a terra está arrasada, a terra está destruída, mas eu vou restaurá-la. A terra está um caos, mas eu vou restaurar. E Deus diz que vai fazer isso por amor ao seu povo, porque Deus tem planos para aquele povo de bênção e não de maldição, para dar a eles um futuro de esperança, como lemos no capítulo de número 29. E eu gostaria de trazer algumas lições deste capítulo 32 para a nossa vida no dia de hoje. A primeira lição é a seguinte: a esperança através de um relacionamento pessoal com Deus. A esperança através de um relacionamento pessoal com Deus. Verso de número 38, a palavra nos diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A esperança pode brotar no coração daqueles que têm de fato um relacionamento com Deus. Não porque se relacionam com Deus a fim de receber de Deus as suas bênçãos, não porque esperam bênçãos das suas mãos, mas porque se relacionam com Deus por aquilo que Ele é. Isso nos traz a ideia de identidade, isso nos traz a ideia de pertencimento. Deus está dizendo ao seu povo: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu tenho uma aliança com este povo. E é isso que Deus quer ter conosco, uma aliança, um relacionamento profundo. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz, nas palavras de Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados amigos. Tenho chamado a cada um de vocês como meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês sabem qual é a minha vontade. Nós podemos, irmãos, ter esperança neste mundo por causa do nosso relacionamento com Deus. Podemos ter esperança neste mundo porque nos relacionamos com Deus da esperança, porque o amamos, porque confiamos no seu caráter, porque observamos os seus mandamentos, porque temos um relacionamento não de troca, mas temos um relacionamento de amor e de confiança com este Deus. Mas a segunda lição desta história para a nossa vida é que podemos ter esperança através de um propósito de vida. A esperança através de um propósito de vida, como lemos no verso 39, que nos diz assim: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante todos os dias de sua vida, para o seu próprio bem e para o bem de seus filhos e seus descendentes. Essa é uma coisa que muito me chama a atenção na Escritura. Deus sempre nos diz que tem na Escritura um relacionamento conosco. Ele toma a iniciativa, Ele nos diz que somos dele, Ele nos diz: vocês serão meu povo, eu sou o seu Deus. E depois de afirmar esta aliança, é que Deus oferece então a cada um de nós os seus mandamentos. Deus não nos dá os mandamentos em primeiro lugar, para que sejamos aprovados ou reprovados e depois tenhamos um relacionamento com Ele. Não. Em primeiro lugar, temos um relacionamento com Deus. Confiamos no seu caráter, confiamos no seu cuidado. E a partir do momento que temos um relacionamento com Ele, Ele nos oferece um manual, uma forma de servi-lo,
uma forma de andar nos seus caminhos. E é por isso que Deus está dizendo, darei a eles um só pensamento. Algumas traduções vão dizer, darei a eles uma só mente e um só coração, uma só conduta, e farei com que eles me temam todos os dias de sua vida. Deus planta em nós a esperança, para que possamos, de alguma forma, andar nos caminhos dele, servi-lo de todo o coração. A esperança, ela surge através de um propósito de vida, porque Deus nos diz como e por que devemos andar na sua presença. Como e por que devemos obedecer aos seus mandamentos, porque se obedecermos aos seus mandamentos, teremos uma vida melhor. Não é que vamos obedecer aos mandamentos para depois sermos aceitos por ele, nós já fomos aceitos por ele. Nós já somos o seu povo, mas porque somos o seu povo, vamos andar na sua conduta, vamos andar na sua lei, vamos andar nos seus mandamentos. Por isso a esperança, ela brota através de um propósito de vida. Nós sabemos por que estamos andando neste mundo, sabemos por que obedecemos a Deus, sabemos por que andamos nos preceitos do Senhor. Terceira lição deste texto para a nossa vida: esperança para as futuras gerações. Esperança para as futuras gerações. Verso de número 39 diz o seguinte: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, e diz o final do versículo 39, para o bem deles, de seus filhos e de seus descendentes. Deus nos chama para sermos dele, somos seu povo. Deus nos chama para andarmos nos seus caminhos, temos um propósito de vida. E aí então nós percebemos que Deus está plantando em nós a esperança, para que possamos anunciar às futuras gerações a esperança também. Porque Deus não quer abençoar apenas a mim e a você, Deus quer abençoar os nossos filhos, os nossos netos, as gerações futuras que virão. Isso nos mostra que Deus faz uma aliança conosco, mas também faz uma aliança com os nossos descendentes. Deus tem uma aliança com o seu povo, mas tem uma aliança com os seus familiares. O Deus da Bíblia é o Deus que tem o plano não apenas para indivíduos, mas para famílias, para comunidades, para igrejas, para cidades, para nações. Deus está dizendo aqui que Ele tem um plano para eles, mas não é apenas para eles, mas também para os seus descendentes. Então nós estamos criando os nossos filhos na certeza de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes também servirão ao Deus da esperança. Vemos aqui o desejo de Deus abençoar as famílias. E em último lugar, a esperança fundamentada na bondade de Deus. A esperança fundamentada na bondade de Deus. Versos de número 40 e 41, por duas vezes Deus vai dizer: farei uma aliança permanente com eles, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Verso agora 41, terei alegria em fazer-lhes o bem. A esperança surge em nosso coração porque nós percebemos que andamos com um Deus que é bom e que deseja fazer boas coisas em nossa vida. O Deus da Bíblia não é um Deus que deseja nos amaldiçoar, que deseja nos castigar. Nós somos amaldiçoados e castigados pelos nossos próprios erros. Nós colhemos a consequência das nossas próprias ações. E Deus, por ser bom, Ele vai punir os pecadores, porque Ele é bom no sentido de oferecer graça, mas Ele é bom também no sentido de oferecer juízo, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas a Bíblia nos diz que Deus sempre faz pelo seu povo o bem. E nós devemos concordar com o apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nessa história, Jeremias é convidado por Deus a comprar aquele campo destruído, desterrado, aquele campo queimado pelos babilônicos, na certeza de que 70 anos depois, aquele campo seria tomado novamente por vida,
porque Deus restauraria a história do seu povo. Pessoas voltariam a habitar nas cidades, na cidade dele, Anatote, poderiam novamente irrigar a terra, plantar e colher frutos, porque nós temos um Deus que sempre quer fazer pelo seu povo o bem. Por 2 vezes, verso 40 e 41, Deus está dizendo: quero fazer o bem a eles e não o mal. E isso nos mostra, irmãos, como nós, também como cristãos, devemos nos portar neste mundo, não desejando para este mundo o mal, mas indo na direção do próximo, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, com a intenção de sempre fazer o bem. Por isso, Jeremias nos ensina nessa história, no capítulo de número 32, que o Deus da Bíblia é o Deus da esperança. Onde já se viu comprar um campo, mas era um ato profético. Um ato profético de que, depois de 70 anos, depois que Deus disciplinasse o povo, aquele campo em Anatote voltaria a ser um campo fértil, com colheitas, com vida, com pessoas habitando, pagando um preço justo, tendo a escritura, assinando documentos perante as testemunhas, porque a história da nossa vida não termina no sofrimento, mas a história de todos nós pode ser uma história de esperança, se servimos ao Deus da esperança, se andamos com Ele, como vimos neste texto, através de um relacionamento pessoal. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Tendo esperança através de um propósito de vida, tendo apenas um coração, um só propósito, andando nos caminhos do Senhor. Tendo esperança, olhando para as futuras gerações, porque Deus deseja abençoar os nossos descendentes. E tendo esperança, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Eu quero convidar você para o nosso momento final de oração, encerrando o nosso culto nesta manhã. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos a Ti oferecer todo o nosso ser, a nossa história, a história da nossa vida, da nossa família. Tudo isso consagramos diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando do outro lado da tela, com o celular, com o tablet, pelo laptop, não importa. Que eles sejam abençoados onde estão, que as suas necessidades sejam supridas, que o Senhor venha dar alegria, graça, força no momento da adversidade. Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, dá sempre a todos nós a esperança e a confiança em Ti. O Senhor é um Deus justo e perfeito, e eu creio que o Senhor pode e quer nos abençoar. Consagramos a nossa semana ao Senhor, o nosso trabalho, os nossos projetos pessoais, consagramos a Ti. Pedimos que em cada área de nossa vida, a Tua mão, o Teu poder seja manifesto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a misericórdia e te dê a paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito repousem sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Fique na paz de Jesus. Uma boa semana para você.